Jaqueline, do Instituto Sustentar, do Laboratório da Reciclagem Inclusiva e Solidária de Belo Horizonte, Minas Gerais, vai falar para a gente os desafios para ampliação dos programas de coleta seletiva no Brasil. Bem, bom dia, gente. Está todo mundo ainda disposto a escutar alguma coisa? Vamos lá, está terminando já. Teve um acordo, o Alex está me lembrando aqui, né? Bom, eu sou engenheira, sou uma consultora e uma pesquisadora do tema da sustentabilidade, sou de uma ONG que trabalha com projetos de sustentabilidade, do Instituto Sustentar, que é essa ONG, e essa ONG faz parte de uma rede, que é o Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária, que é uma rede que reúne pesquisadores, reúne acadêmicos de universidade, mas reúne também técnicos de ONGs e também catadores. E o que nós temos em comum? Essa busca de promover a reciclagem como a melhor alternativa para o tratamento do lixo urbano. Então, em cima disso, a gente busca juntar os conhecimentos teóricos que a gente traz da academia, dos nossos estudos, com os conhecimentos práticos dos técnicos e, principalmente, dos catadores para construir essas soluções, né? O que eu vou trazer aqui para vocês já é fruto de um objeto dessa discussão, né? A respeito da coleta seletiva. Nós começamos a discutir, a gente sabe que tem uma lei, uma política nacional que é excelente, né? Nós que atuamos na área de resíduos, sabemos que a nossa política nacional hoje, ela traz todas aquelas diretrizes, aquilo que o mundo inteiro já acumulou de bom para a gestão de resíduos, está descrita na nossa política, tá? Mas, como a gente viu aqui, a Daniela bem mostrou, né? O lixo ainda é um dos grandes problemas ambientais do Brasil, né? A coleta seletiva é uma das diretrizes que está colocada lá na nossa política. Todos os municípios brasileiros precisam implantar a coleta seletiva. Só que nós temos isso hoje em menos de 14%. Nós temos em cerca de 5.600 municípios no Brasil, em torno de 800 têm programas de coleta seletiva. O mapa do Brasil que está aí está mostrando esses municípios onde existem a coleta seletiva. Como todos os mapas que vocês viram aqui, o que tem em comum? Tem um pouco no Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e o resto do Brasil quase não existe pontinho verde, ou seja, quase não tem política de coleta seletiva acontecendo lá. Mas, por outro lado, o Brasil como um todo é um grande reciclador. A gente bate recordes todo ano de reciclagem de latinha, de papelão e etc. A gente recicla mais do que um monte de país que tem leis muito mais fortes que a nossa. Então, nós, os pesquisadores do observatório, fomos falar assim, ó, como que isso acontece? Por que isso acontece? O que explica isso, né? E chegamos à brilhante conclusão, né, que o Alex já colocou aqui bem claro. Isso acontece pela ação dos catadores. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que os catadores, efetivamente, são parte da cadeia produtiva da reciclagem. Ou seja, se existe reciclagem hoje acontecendo no Brasil, acontece principalmente pela ação dos catadores. E aí nós vamos aprofundar mais a nossa discussão. Então, vamos entender como é que os catadores fazem isso e que benefícios isso traz para a gestão de resíduos, né? E que resultados a gente tem disso, tá? Por quê? Porque a gente viu que, como a Dani bem lembrou aqui, nós temos muitas leis dizendo que os catadores têm que ser incluídos, que as prefeituras têm que contratar, mas na hora que a gente vai procurar experiências concretas, são pouquíssimas. Em 2013, quando a gente finalizou essas pesquisas, em torno de 26 municípios no Brasil contratavam catadores. Lembrem bem, eu falei que nós temos 5.800, né? Nós tínhamos 26 contratando. Bom, o que a gente vê, então, é que existe um total desconhecimento sobre essa ação dos catadores, essa forma de agir deles, que a gente chama de coleta seletiva solidária, né? Deles não, né? De vocês,
que é uma tecnologia social. Por que é uma tecnologia social? Por que a gente dá esse nome a ela? Porque ela foi uma tecnologia criada por vocês, foi criada na prática, ela não foi criada a partir de um estudo teórico que chegou à melhor maneira dela ser feita. Então, ela é uma tecnologia social que é desconhecida. E se a gente quer, como eu disse para vocês, ampliar a reciclagem, nós fomos, então, discutir qual que é a melhor forma de fazer essa tecnologia social efetivamente ser incluída na gestão de resíduos que os municípios precisam fazer por força da política nacional. Então, nós fomos procurar esses municípios onde os catadores estavam contratados e fomos ver como é que as coisas aconteciam lá, o que andava acontecendo por lá. Fizemos visitas técnicas nessas cidades, onde os catadores fazem a coleta seletiva porta a porta, então essa já é a primeira diferença, não é como o Alex falou, não é a empresa que faz a coleta seletiva e entrega no galpão, o catador não é triador, o catador vai e faz a coleta seletiva porta a porta. Segundo, essa coleta é reconhecida pelo Poder Público Municipal por meio de contrato ou convênio, ou seja, tem um instrumento legal que remunera os catadores por esse trabalho. E os resultados, nós também tivemos essa preocupação de visitar cidades onde os resultados sejam considerados satisfatórios pela prefeitura e pelos catadores. Essas foram as cidades que a gente visitou e a gente pegou também dados de vários trabalhos, do Cataforte, do programa Procatador, de ações de ONGs, tá? Para chegar nisso. Bom, o que nós encontramos como prática, como processos? Como é que essa coleta seletiva deveria ser organizada nos municípios? Primeira coisa, os catadores fazendo coleta seletiva de resíduos secos, ou seja, existe uma ação qualquer de educação ambiental anterior, em que os cidadãos são levados a separar o seu lixo entre seco e úmido, e os catadores recolhem o resíduo seco. Além disso, os catadores também recolhem resíduos em grandes geradores, coisas que muitos de vocês já fazem, né? Em supermercados, em shoppings e etc. O que a gente percebeu é que, na hora de definir onde que essa coleta oficial era feita, essa era uma decisão, normalmente, da prefeitura, a partir de critérios técnicos e políticos, né? Porque os técnicos acham que seria necessário abranger uma determinada área, por razões ou técnicas, ou porque precisa atender politicamente uma região. Mas o número de catadores que são empenhados no trabalho, a forma como a coleta é feita, os equipamentos que são usados, em geral, são definidos pela cooperativa ou pela associação, tá? E outra coisa que a gente percebeu é que nessa coleta porta a porta, os catadores fazem a abordagem casa a casa, né? E, nesse momento, eles fazem também uma educação ambiental do cidadão, do morador, porque ele ensina nesse momento, fala, não, senhora, a senhora pode separar a margarina, pode separar o todinho, pode separar o papel. Por favor, passa uma água no Tetra Pak para evitar de dar barata lá no meu galpão. Isso tudo é uma educação ambiental que nós, brasileiros, não temos, infelizmente ainda não aprendemos na escola, nem via televisão, porque a televisão ensina muita bobagem, mas o que deve ela não ensina nunca, né? Rede Globo nunca pode gastar o tempo dela para ensinar a gente a reciclar, né? Para falar bobagem, pode ir aos montes. Bom, e os catadores também inventaram uma outra coisa que vai incidir diretamente no custo desse modelo, que foi essa coisa de organização de bandeiras, ou seja, de juntar o material coletado em cada casa num pedaço da cidade para só depois o caminhão ir recolher. E isso a gente vai ver que traz muitos bons resultados, ou seja, nós temos aqui dois aspectos muito inovadores. Uma, educação e mobilização da população, incluído nesse modelo inventado pelos catadores, nessa tecnologia social, e uma redução de custos, tá? Além da melhoria da qualidade da segregação, que isso a gente observou em todas as cidades, que é um resultado direto dessa educação e dessa mobilização.
Bom, nós vimos também, aí já dentro dos galpões, algumas coisas muito interessantes. Em geral, esses municípios onde as cooperativas estão contratadas, a remuneração dos catadores, de alguma maneira, já está associada à produtividade da triagem e alguns incentivos, como forma de manter a regularidade do trabalho no galpão. Tudo inventado pelos catadores. Os próprios catadores tiveram o problema e começaram a discutir como resolver. Também percebemos nessa cidade sistemas de fiscalização, os catadores designando companheiros para serem fiscal, para poder atender telefone de reclamação do cidadão, para saber como é que a coleta seletiva está acontecendo, e até essa questão também de começar uma pesagem mais cotidiana, ter um controle mais cotidiano do que estava sendo coletado todo dia e o que estava sendo rejeitado também, né? O que acaba voltando para o aterro em cada cidade. Outra coisa interessante, que é algo que o Procatador tem se preocupado muito. Na maioria dessas cidades, pelo fato de ter sido contratado e de realizar a coleta seletiva, os catadores começaram a incorporar os catadores avulsos. Algumas cooperativas compram o material daqueles catadores que já agem fora da cooperativa, tá? De maneira justa, é claro, né? Ou até ampliaram os seus quadros de cooperados com esses catadores coletores. Muitas vezes, esses catadores avulsos não querem ir para o galpão triar. A prática dele não é de ficar num galpão, mas ele continua sendo incorporado no trabalho da coleta porta a porta e começa, então, a ter os benefícios de ser um associado. E uma quarta coisa muito interessante também, essas cooperativas, e isso vai interessar diretamente para a FUNASA, começam a se preocupar em ter licenciamento ambiental para poder atender os grandes geradores, para prestar serviço para esses grandes geradores e cobrar por esse serviço, porque eles estão fazendo algo que a lei diz que os grandes geradores precisam da destinação para o seu lixo. Então, se a cooperativa está fazendo isso lá, é uma prestação de serviço também. Se ela tem licenciamento ambiental, ela pode cobrar, tá? Agora, infelizmente, o que a gente viu é que nem sempre os contratos prevêem a remuneração por todos esses serviços que os catadores fazem. Na maior parte dos casos, os contratos só pagam as quantidades, as toneladas. Catou tanto, eu estou pagando por essa tonelada. E todo esse outro serviço aí, nem o custo de transporte, às vezes, é pensado e remunerado. Então, isso é uma melhoria clara que a gente precisa ver. Então, aí, muito rapidamente, né, vocês conhecem isso melhor do que eu, a rota tecnológica que a gente percebe que está sendo implementada com a coleta seletiva solidária é essa aí. Você tem os galpões construídos e organizados, você tem os programas de coleta seletiva solidária aí à direita, sendo feita de várias maneiras, com carrinho, sem carrinho, com caminhão, né, a pé e, às vezes, só carregando o saco verde até um local. Depois, você tem uma organização de redes, que é algo que a gente também percebeu. Por quê? Porque essas cidades são muito grandes, uma cooperativa só não dá conta daquela cidade. Então, ela começa a se organizar com outras cooperativas e associações para dar conta. E se ela já se organizou para o serviço, ela se organiza também para a comercialização do material, para poder vender melhor esse material, aproveitando a escala. E a outra duas partes aí, infelizmente, ainda está na mão das prefeituras, né? A prefeitura ainda faz pouco no Brasil a questão da compostagem, né? A gente ainda não separa o orgânico e a destinação final. Mas é esse o modelo que a gente chama aí da base da reciclagem popular. Em termos de resultado, eu vou falar bem rapidamente, a gente percebe muito claramente, gente, o que a gente mediu. Esse modelo traz mais eficácia para o serviço público, traz mais eficiência técnica, efetivamente se consegue ampliar, está aí os números de Natal e de Itaúna, para mostrar para vocês que o fato de ter contratado e incluído os catadores nesse modelo ampliou enormemente a quantidade de material reciclado que está sendo recuperado, e isso tudo aumenta a sustentabilidade. Por quê? Porque a renda dos catadores aumenta. De fato, é difícil manter um galpão com uma equipe, né? Se a renda um dia é 100, outro dia é 500, outro dia é 30, não tem jeito. Se você tem um contrato, fica mais fácil, né? Segundo, a produtividade aumenta, porque todo mundo vai se acostumando com o trabalho.
e o custo é muito menor. Eu trouxe aqui um resultado que não é de dado direto nosso, mas é do Sempre, uma comparação com Belo Horizonte, que é a minha cidade, que faz a coleta seletiva a partir de uma empresa privada, contrata a empresa e entrega o material no galpão dos catadores. Muitos deles estão aqui, inclusive. E Londrina, que é uma cidade que faz a coleta seletiva contratando cooperativas de catadores. Vocês vão ver do lado, no primeiro conjunto de quadrinho aí, ó, que em 2012, por exemplo, Belo Horizonte, que tem uma população 4 vezes maior do que a cidade de Londrina, coletou em torno de 870 toneladas. Londrina coletou 1.000 toneladas de resíduos recicláveis. Aí, quando a gente vai olhar nos outros 2 conjuntos aí à direita, você tem o custo. Belo Horizonte gastou $195 por tonelada, ou seja, quase R$400 por tonelada para pagar a empresa para fazer, e Londrina gastou $35, ou seja, em torno de R$100, um quarto. Quer dizer, ela coletou muito mais com muito menos custo, né? Por que a gente percebe isso avaliando tecnicamente? Não é porque os catadores estão ganhando mal, não. É porque tem todo um custo empresarial, que é muito maior, mas tem também uma coisa fantástica, que é o que a gente chama do multimodal. Os catadores fazem com que a gente consiga fazer o transporte do reciclável, que é o mais caro do sistema todo, de uma maneira, de várias maneiras agregadas, o que reduz enormemente o custo em relação a quando a gente faz isso só com o caminhão, tá? Além da quantidade, é lógico. Quando eu consigo coletar mais, esse custo está todo mais diluído, tá? Bom, então, finalizando, a gente viu esses resultados e começa a pensar, então, que era o nosso objetivo maior. Como é que a gente faz essa coleta seletiva, de fato, começar a ser incorporada nos municípios, né? Por que isso não acontece se tem leis, tem recurso na Funasa, se tem recurso no Ministério do Meio Ambiente, etc.? A primeira coisa que a gente percebe é que é preciso reconhecer esse trabalho que vocês fazem como uma tecnologia social. Nós não aprendemos isso na universidade. Nenhum aluno de engenharia, que depois vai ser o gestor público do resíduo sólido, sabe que essa tecnologia existe, entende essa tecnologia, compreende como ela é feita. Então, ela precisa ser ensinada. Os gestores precisam aprender isso e os políticos precisam fazer isso. Nós, do Observatório, temos tentado fazer isso um pouco, indo, né, repetir essa apresentação aqui como um mantra em vários congressos de prefeitos, de gestores, de engenheiros e etc. Outra coisa, a gente precisa reconhecer, e isso é particularmente interessante para as prefeituras, reconhecer que esse modelo ele é bem feito em cima de uma mão de obra intensiva, ou seja, não adianta eu querer automatizar parte desses modelos e esperar os mesmos benefícios. Ele tem que ser feito mais ou menos como ele é feito mesmo, né? Então, a gente precisa entender isso e, inclusive, saber que isso é uma vantagem do modelo brasileiro, Dani, que eu acho que muitos países vão poder utilizar, porque nós estamos criando postos de trabalho para pessoas que não vão ser incorporadas no mercado de trabalho. Não é uma questão de Pronatec, de curso e etc. São pessoas que já estão numa situação de vida que não vão entrar. Não adianta eu montar uma fábrica e dizer que os catadores vão sair do galpão e vão todos para lá, porque não vão. Então, isso é um benefício da nossa tecnologia que a gente tem que reconhecer e divulgar, que é um problema grande dos municípios, né? Além do resíduo, eu estou resolvendo um problema de emprego que os municípios têm também. Terceiro, nós precisamos garantir que a prioridade na gestão de resíduos seja dada a tecnologias que priorizam a reciclagem. Então, não dá para ficar brincando de falar que incineração pode dialogar com reciclagem, porque não dialoga. E isso eu falo porque a gente fez estudos técnicos que embasam isso, que vai ter uma oficina, inclusive, onde vocês vão poder ver isso, né? Já estou terminando, tá?
Outra questão, a Dani colocou bem aqui, e o Alex também, que nós estamos falando de uma economia solidária, nós não estamos falando de economia tradicional. Então, para a gente incorporar essa tecnologia na gestão de resíduos, nós temos que trabalhar com metodologias apropriadas. Nós temos que trabalhar com metodologia participativa para assessoria, para consultoria, para planejamento e para gestão dos resíduos. E é algo que a gente tem que aprender, porque nós, engenheiros, não sabemos trabalhar assim, não. Precisamos aprender e, por isso, é importante aquelas bases de serviço, inclusive, que a Dani coloca, que está lá no Cataforte 3. Por fim, precisamos pensar em avaliação da qualidade do serviço. Os catadores já estão pensando isso nas cidades que nós visitamos, mas as prefeituras, gente, são uma tragédia. Se a gente pergunta para as prefeituras quanto é que elas coletam, elas não sabem. Elas não sabem. Então, eu acho até que a FUNAS, o Ministério do Meio Ambiente, tem que começar a cobrar isso das prefeituras. Cadê os indicadores de vocês? Como é que vocês fazem as coisas? Como é que vocês sabem o que é que está acontecendo no lixo, né? Precisamos também melhorar os galpões. Todos os galpões que a gente visita nesse Brasil, sem exceção, são improvisados. E a gente não pode falar de eficiência em um lugar de trabalho improvisado. Então, os planos municipais de gestão de resíduos têm que colocar dinheiro lá para construir, reformular os galpões de maneira a ajudar o trabalho dos catadores, a aumentar a eficiência dos catadores. E quem sabe como fazer esse projeto? Os engenheiros, sim, que calculam, mas principalmente os catadores. Se os engenheiros continuarem fazendo projeto de galpão na prancheta, sem conversar com quem trabalha, vai continuar fazendo bobagem, jogando dinheiro fora, né? Terceiro, precisamos organizar as redes. Como eu disse, nossos municípios são grandes, são muito material, não é possível trabalhar sem as redes. Nesse papel, acho que o Cataforte tem ajudado muito e o movimento tem ajudado muito. E, por fim, precisamos falar de financiamento, né? Esse sistema todo, de fato, não consegue se sustentar a partir de editais, né? Que uma hora sai, outra hora atrasa, e a vida das cidades estão acontecendo todo dia, o lixo está sendo produzido todo dia, aumentando todo dia. Então, nós precisamos pensar num financiamento durável. A gente traz uma proposta aqui, por exemplo, o sistema SENAI, o sistema SEBRAE, o sistema SENAC, o sistema S, que a gente chama, desempenhou um papel fundamental para o desenvolvimento da indústria, do comércio, do transporte no Brasil. Talvez esteja a hora da gente pensar um sistema S da reciclagem, para começar a ser financiado diretamente com recursos públicos e onde as cooperativas, as prefeituras possam ir buscar financiamento para projetos que incluam essa tecnologia. Bom, eu peço desculpa aí por me alongar um pouco, agradeço mais uma vez a paciência de vocês e principalmente a oportunidade de estar aqui, que é um lugar que eu adoro estar. Obrigada.